Benevolência e paz a todos de boa vontade. E eu vos enviarei o Espírito da verdade, e ele vos ensinará todas as coisas. Já reparou que ele não diz Espírito Santo? E sim, ele diz o Espírito da verdade, e ele vos ensinará todas as coisas? Até porque a palavra santo vem do latim sanctus, e não do hebraico original. E sim, Yeshuaiá, ele disse, o Espírito da verdade vos ensinará todas as coisas. A palavra zambi, ou pronuncia-se um zambi, na nossa língua Kikongo, é espírito. Então, quando você fala espírito e você fala zambi, é o mesmo significado. Então, na nossa língua Kikongo, nós falamos zambi, que é o espírito de todas as coisas, o espírito do El Criador, o espírito do Criador, do Criador, como expliquei no vídeo anterior. Então não é criador, e sim criador. Zambi, espírito da verdade, e ele vos ensinará todas as coisas. E a palavra verdade na língua Kikongo é Congo, porque Congo na nossa língua é fidelidade, é a lei, é a coragem, é verdade. Ficando assim, Zambi a Congo, ou Espírito da Verdade. E outro quadro é sobre uma pergunta. O correto é dizer morte ou desencarno? Esse termo desencarno ou desencarnação, né, ou reencarnação, é um termo que uma religião ela possou-se dessa palavra, né, reencarnação ou desencarno ou reencarnação, e a outra religião ela praticamente renegou, né, ela negou essa palavra. Não, essa é uma palavra profana, essa pronúncia, esse pensamento, ele é herege, né? Ao próprio clero, né? A própria cristandade, né? Ela lutou e luta contra essa palavra, mas vamos levar em consideração para as pessoas que pensam com inteligência, né? Por exemplo, para um eletricista, ele vai estar trabalhando, ele vai estar com um fio encapado, né? Ele vai estar com um fio encapado. Tem ali o cobre, na envoltória, né, do cobre tem plástico, né? Tem um plástico. Então, por isso que fala que o fio ele está encapado. Ele vai pegar o alicate, né, um alicate universal, um alicate de corte, e ele vai desencapar o fio, né? Ele vai desencapar, na verdade já fala cabo, né? Então ele está com o cabo, esse cabo ele está encapado, certo? Então ele vai pegar esse alicate, um alicate universal, um alicate de corte, o eletricista que sabe, ele que é eletricista, ele que vai usar. Ele vai pegar esse cabo, né? Esse alicate e vai desencapar, certo? Vai desencapar o cabo. Então, a priori, esse cabo ele está encapado. E depois que ele corta, ele tira, ele desencapa o cabo. Então, a palavra desencapar ou encapar é a mesma referência que você pode dizer como encarnar ou desencarnar. É o mesmo assunto. Por quê? Primeiramente, tem que se entender, né, que o termo morte veio como um fim, né? A pessoa morreu, então é o fim, acabou. Foi para o céu ou foi para o inferno, acabou. Essa visão limitada das coisas. E quando vai se falar sobre essa palavra, sobre encarnação ou desencarnação, cai-se no princípio de uma confusão que surgiu, que acaba se emendando com aquela passagem das Escrituras, aonde que o nosso pai, Zambi a Congo, ele nos impede de falar com os mortos. Agora a pergunta é possível falar com os mortos ou não? Pelas Escrituras, sim, é possível falar com os mortos. Mas o nosso Pai, ele nos proíbe de fazer isso. Nós somos proibidos de fazer isso, porque
nós devemos ter acesso e falar com os vivos, não com os mortos. Até porque o nosso pai, Zambia Congo, né, o Espírito da Verdade, aquele que veio e está no reto juízo para nos ensinar todas as coisas, nos ensina a caminhar no caminho correto. Então, ele, segundo a lei, no livro de Levítico, ele nos impede de fazer isso. Por quê? Esses que falam com mortos, né, na verdade, ele pensa que está falando com mortos, mas na própria Escritura vai explicar que ele não está falando com mortos, e sim, ele está falando com espíritos, com demônios, pelas Escrituras. Nós, congoleses, né? Nós, bantu, nós cremos nas Escrituras, nós nos apoiamos nas Escrituras, nós podemos todas as coisas, como assim o Nkongo Didi, chamado, né, no termo grego, de apóstolo Paulo, mas pelas Escrituras Nkongo Didi, ou juiz, ele explica que todas as coisas nós podemos, mas quais delas nos convém? Nesse termo, aonde que entra a palavra morte, né, onde entra a palavra morte, na verdade não é a palavra morte, e sim é um desencarno, certo? Porque nós temos três vestimentas, vamos explicar assim, nós temos três vestimentas. Uma vestimenta de carne, que é essa que você está vendo, uma vestimenta de espírito e uma vestimenta de alma. Mas esse ser celestial que nós somos, veste uma vestimenta de alma para atuar no mundo das almas, veste uma vestimenta de espírito para atuar no mundo dos espíritos, e vestimos essa vestimenta de carne para nos habituarmos nesse mundo físico. Quando acaba a nossa missão nesse mundo físico, o que acontece com a essência que nós somos? O que acontece com o nosso corpo celestial que nós somos? O nosso corpo, ele desencarna. Ele sai, não é ser o nosso corpo, a essência que nós somos, nós saímos do corpo. Então, a palavra, pensa bem, a palavra sair do corpo é a mesma coisa que desencarnar. Lembra do cabo que eu falei? Está ali o cabo elétrico, né? Agora, vai tirar-se a cobertura do cabo, vai desencapar o cabo. O que sobra? Sobra o fio de cobre. Sobra ali o fio de cobre, né? Então agora você vai entender que essa vestimenta de pele, essa vestimenta de carne a qual nós estamos vestidos, essa vestimenta ela tem um período, ela tem um prazo, ela tem um processo existencial. Acabando esse processo existencial, não é que a vida da pessoa termina, né? Não é que a essência da pessoa termina, porque por exemplo, em ciência ou em algumas tecnologias, em algumas ciências espirituais, até dizem, né, até a própria ciência, né, ela diz que somos poeira cósmica, né, somos poeira cósmica. Esse é um processo de explicação de certas ciências que falam também um pouco de espiritualidade, mas elas têm essa menção, que nós somos poeira cósmica, né, nesse quadro. No caso das Escrituras, nós somos uma essência divina, né? Nós somos uma partícula divina, uma partícula do Criador. No entanto que existe lá o macrocosmo, né, que é um universo, vamos dizer assim, quântico, né, porque ainda você pode contar, ainda você pode mensurar, é um universo mensurável, então por ser um universo mensurável, ele torna-se quântico. Então é o macrocosmo, né, que seria um grande mundo, como por exemplo, e um microcosmo seria um pequeno cosmo, um pequeno mundo, tá? No tanto que no termo ídice diz que isso é um olã. Então é um macro-olã, um grande mundo, ou um micro-olã, um pequeno mundo. Nesse quadro constitui-se que o homem, o ser humano, ele é um pequeno mundo, né? Um micromundo, vamos dizer assim, dessa forma. E nesse quadro, onde que o homem ele é um micromundo ou um pequeno mundo, aí você vai entender que nós somos partículas, essências do Criador. Então, se somos partículas, essência do Criador, como que isso vai findar? Como que isso vai ter um fim? Como é que você vai acabar? Se nós somos uma essência do Criador, então como que vamos chegar ao fim? Como que vamos acabar? Olha, tá vendo como as coisas elas ficam mais claras quando você para pensar, você para refletir? Então, nessa essência, né, nessa essência que somos,
nós temos uma vestimenta, né, de alma, uma vestimenta de espírito e essa vestimenta do corpo. Quando chega o final, como chegou o final, né, dos nossos antepassados, de estar nesse plano relativo àquele milênio, né, a sua essência, ela volta para o Criador, ela não termina, porque o Criador ele não tem começo, não tem meio, não tem fim. Então, como nós somos partícula, olha que lindo, como nós somos partícula daquele que não tem meio, não tem começo, não tem fim, ele é. Então, Yeshua diz assim: eu e o Pai somos um. Se o Pai não tem término, como eu vou ter um término então? O que termina é a minha missão naquele mundo, né? Com aquela vestimenta que eu estou usando. Então, no momento em que termina aquela missão, no momento que eu estou, né, agindo naquele mundo, naquela dimensão, vamos dizer, naquele século, naquele milênio, a essência do que você ela é desencapada. Estou usando agora o termo do cabo. Ela é desencapada, então ela é desencarnada, né? Ou seja, o processo, a carne, ela entra no seu processo de autodestruição, né? Autodestruição, ou seja, o seu término. E assim, a essência do que nós somos, a qual não tem fim, porque nós somos daquele que é sobre tudo e sobre todas as coisas, aí que entra o processo de desencarnação. Mas o mal dessa explicação de encarnação e reencarnação é a religião que uma acabou tomando para si e misturando com conversa com os que na verdade são demônios, não é? Não cultuamos, nós banto não cultuamos essa cultura, não temos esse comportamento vil. Sabemos que é possível, mas o nosso Pai, né, o Espírito da Verdade, em Kikongo, Zambi e Congo, não nos permite tal coisa, porque é baixo. Nós falamos com aquilo que é vivo, com aquilo que tem vida, tanto que nós comemos o que tem vida, não comemos aquilo que é morto, aquilo que é morto, comemos aquilo que é vivo, não aquilo que é morto. Então, uma religião apossou-se dessas palavras e deturpou da forma como que quis, a outra religião falou que era completamente um assunto polêmico, assunto que não é isso, não está na Bíblia, né? todo esse processo. Então, é só você entender, sobre o significado daquela palavra, né? Então, encapar, desencapar, encarnar e desencarnar. Agora, o processo da reencarnação significa que aquele que viveu, né, viveu num período, agora ele volta a viver em outro período. E isso nós encontramos com João Batista, né, como está na tradução grega, está aí João Batista, mas é Iocana, o renascedor, porque nós não falamos a palavra batismo, né, e sim falamos a palavra renascer. No entanto, que Yeshua, ele fala para Nicodemos, necessário é ser batizado ou necessário é renascer novamente? É claro, ele fala, necessário vos é renascer de novo. Ele não fala necessário vos é ser batizado. Até porque a palavra batismo acabou ficando tão pequena e tão sem sentido, porque o que é a palavra batismo? Vem da palavra grego, baptismo, né? Batismo vem da palavra grega baptismo, que significa mergulhar, né? Então, a pessoa vai lá, na frente lá, aceita lá o Jesus Cristo, né? Que vai ser agora o Salvador, autor da vida dele, e depois o que ele precisa? Agora sofrer um batismo, né? Então agora precisa ser batizado, agora é batizado. Agora que você é batizado, agora você já está salvo. Já está salvo, basta você vir aqui, né? Cantar com a gente, orar com a gente, pronto. Né? Então ele é mergulhado, porque batismo significa mergulhar, mas ele não tem a essência da palavra que Yeshua disse, que necessário vos é nascer de novo. Aonde que vem o processo da não conversão? São pessoas que aceitam a Jesus Cristo, são pessoas que são batizadas no conceito cristão, mas elas não renascem de novo, elas não têm uma novidade de vida, como está nas Escrituras, como também está no livro de Romanos e
e outras escrituras mais, né? Então, sobre esse processo de batismo, né, sobre renascimento, eu posso até fazer um outro vídeo, outra hora, também comentar sobre esse assunto, né? Então, aonde que nesse quadro, né, eles acabam praticamente vivendo todo ao contrário. Como são ensinados de uma forma sempre cortada, de uma forma ainda mais, né, afundada e mais com a crença dos grega, com a crença romana, eles não têm o fundamento da palavra. Então, essa fica aí essa palavra, o Espírito da Verdade, né, como está nas Escrituras, que no caso Espírito é zambi, um zambi, da verdade, né? Então, verdade é Congo, Espírito da Verdade, um zambi a Congo. E sobre a palavra encarnação e reencarnação, como eu estava falando. Então, João Batista, Iocana, o renascedor, lá em Malaquias fala assim que antes do dia virá, né? Virá Elias, virá Elias. No caso que quando Iocana Batista, né, ele nasce, nós sabemos que pelas escrituras confirma que o espírito que está naquele corpo é de Elias ou de Elimoiá. Certo? Por isso que aconteceu, Elimoiá, o Elias, ele é tomado, né? Ele é transfigurado, a escritura fala que ele é levado uma carruagem de fogo, né? Então ele é transfigurado, que não é o processo de arrebatamento, que não tem nada a ver com o processo de arrebatamento, até porque a própria palavra arrebatamento não é aquele quadro onde que pessoas vão ser levadas para cima igual uma imã, né? Parece que tem uma imã lá em cima, né? Os gregos, os romanos, eles gostam de passar essas mensagens para vocês de uma forma completamente errônea, né? Então a pessoa pensa que o arrebatamento, né, vai ter uma imã lá em cima e as pessoas vão subindo, né? São esses desenhinhos, né, bem Hollywood, bem Hollywood mesmo que passaram para as pessoas. Arrebatamento, vai lá no dicionário agora e leia a palavra arrebatamento e depois você volta aqui e veja o conteúdo do vídeo, né? Significa ser tomado rapidamente. Né? Ser tomado rapidamente, isso significa, por exemplo, a palavra arrebatamento e a palavra abduzido é a mesma coisa, mas se você falar assim, você vai ser abduzido, a pessoa já vai pensar num ser verde que vai vir, que vai tomar a pessoa, que vai levar, porque é falta de ler, é falta de estudar, é falta de ir no fundamento das palavras. Então, a palavra arrebatamento e a palavra abduzido é a mesma coisa, significa ser tomado rapidamente, né? Ser tomado rapidamente já explica muito bem. Então, nesse quadro, né, como está nas escrituras, Elimoiá, o Elias, ele não é nesse processo de arrebatamento que ele vai para o céu, Jesus está lá em cima e vai subindo, né? É muito infantil isso, né? Não tem assim, pensa bem, não é coerente, não é coerente, não tem nada a ver com as escrituras. Então ele, como o próprio Yeshua, quando ele volta, né, ele passa os seus 40 dias falando com os discípulos, né, e depois quando ele aparece no 40º dia, após a festa dos pães sem fermento, né, aí ele fala, vocês ficam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos com a força que vem do alto. Passados os 10 dias, né, aonde que vem a festa, aonde que o Espírito da Verdade vem sobre os juízes, né, sobre os incômodos. No caso, tinha mais de 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, e ali veio a renovação das línguas, né, aonde que cada povo, né, cada província, pôde ouvir as maravilhas do Espírito da Verdade na sua própria língua. Então, Iocana, o renascedor, né? Pelas escrituras, sabemos que aquele espírito que ali está é Elias, é Elimoiá. Então, nesse quadro, Elimoiá, ele viveu naquela época, e depois o espírito de Elimoiá volta na pessoa de Iocana, o renascedor. Agora uma pergunta, isso está nas escrituras ou estou acrescentando? Isso está nas escrituras, então esse seria um processo que ele voltou, né? Ou seja, ele voltou em carne. Aí se fala assim, ele reencarnou. Ah, puxa vida, tá falando sobre encarnação, reencarnação. É só parar, pensar, ver o sentido da palavra. Então, no primeiro processo, ele toma aquele corpo de carne, ele vive aquele período, depois ele é tomado, né? Ele é levado, arrebatado, abduzido.
né? Ou seja, na verdade, ele se transfigura. Aí você vai entrar no processo, numa equação, né? Vou falar novamente, uma equação que o cientista, né? Cientista Einstein, ele trouxe para essa dimensão. Na verdade, ele é usado, né, para trazer, os cientistas eles são usados para trazer para essa dimensão uma certa manifestação, aonde que ele trouxe que a equação E igual a mc ao quadrado, né, que energia é igual a massa vezes a sua constante elevado ao quadrado 2 vezes. Então, se você pegar uma massa, acelerar suas partículas, ela torna-se energia. E se você pegar uma energia e reduzir as suas frequências, ela torna-se matéria. Tá? Isso é ciência. Mas para nós que temos as escrituras em mãos, sabemos disso, ó. Desde o primeiro milênio, nós conhecemos isso. Nós estamos no 7º milênio, então desde o primeiro milênio, né, no caso falando de Enoque, no caso como que Adão, né, mútuo, ele entrou nesse plano, ele sofreu, né, mútuo, a qual pelos romanos, né, pela tradução grega romana, chama de Adão, mas o correto é mútuo. Ele reduziu foi reduzida a sua frequência, ele tornou-se matéria. Então isso pra gente é historinha, né? É conto que a gente já passa para nossas crianças já, elas já saem do berço já sabendo essa fusão. Então, no caso, Elias, ele acelera as suas partículas e torna-se energia. Fácil assim, não tem Da mesma forma como os anjos, que são quelubas, né? Quando o queluba ele vem entrar nesse plano físico onde nós estamos, ele reduz a sua frequência e torna-se matéria. E quando ele vai voltar para o seu estado, ele acelera as suas partículas e torna-se energia novamente. Então isso é simples, né? Isso assim, para quem é cientista, o que eu estou falando, ele fala, poxa, não entendi muito bem, né? Mas para a pessoa que é entrada, né, na religião, né, acostumada ali, ficar no lebachura e canta, ficar ali no sapateado, vai causar um distúrbio mental na cabeça das pessoas. Então, se for assim, não assista esse vídeo, porque aqui não é coisa para criança, né? Não é coisa para esses assuntinhos aí de baixo nível. Então, no caso, ele acelera suas partículas, né? Nzambi Akongo, o espírito da verdade, acelera suas partículas e ele torna-se energia. Depois, a sua energia, né? Ele desacelera as suas partículas e torna-se matéria, né? Na verdade, nessa matéria que ele se torna água. E essa água é a água que no caso de Zacarias, e é semeada na sua serva, que no caso como é que é o nome dela? É a prima de Malila, Isabel, né? Então, Zacarias, ele tem relação com a sua serva, no caso a Isabel, e Isabel concebe de Elimoiá, concebe de Elias, né? Mas só que naquela missão, naquele quadro, o seu nome agora vai ser Iocana, o renascedor. Então, a hora que ele volta novamente para a carne, né? Então, no processo, você pode dizer, ele volta novamente para a carne. E no processo mais provocante, você pode dizer, então, ele reencarnou, né? Então, no primeiro processo, ele estava naquela carne de Elimoiá, depois ele acelera suas partículas, torna-se energia, depois ele volta, né? Agora, isso que eu estou falando está nas Escrituras, né? Está lá em Malaquias, como também está nos 4 evangelhos, que é uma palavra grega, né? Que no caso está nos 4 escritos. E ele volta na pessoa de Iocana Batista. Então, para sendo mais sincero e levando as coisas mais para dentro da espiritualidade, ele reencarnou. Salama, salama, salama.